Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo desta quinta-feira para você. Supostos crimes de guerra na Palestina vão ser investigados pelo Tribunal Penal Internacional. O anúncio feito ontem foi alvo de críticas por parte do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional anunciou a abertura de uma investigação sobre supostos crimes de guerra nos territórios palestinos. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu condenou o anúncio do tribunal, do qual Israel não faz parte. O Estado de Israel está sob ataque. O tendencioso Tribunal Penal Internacional em Haia chegou a uma decisão que é a essência do antissemitismo e da hipocrisia. Determinou que nossos bravos e morais soldados, que lutam contra os terroristas mais cruéis da face da terra, são eles criminosos de guerra. Foi determinado que quando construímos uma casa em nossa eterna capital, Jerusalém, é um crime de guerra. Netanyahu ainda lembrou as origens da corte para criticar a decisão e apontou outros países que deveriam ser alvo de investigações. O tribunal que foi criado para evitar a repetição dos crimes nazistas cometidos contra o povo judeu agora está se voltando contra o Estado do povo judeu e está fazendo vista grossa para o Irã, Síria e outras ditaduras que estão cometendo crimes reais de guerra, de esquerda e de direita. O Tribunal Penal Internacional considerou que existiam motivos razoáveis para acreditar que membros das forças israelenses, do Hamas e de grupos armados palestinos cometeram crimes durante a Guerra de Gaza em 2014. Há um mês, o Tribunal de Haia decidiu que pode examinar questões nos territórios palestinos. A autoridade palestina acolheu a decisão da corte e o Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que a investigação é necessária e urgente. Os Estados Unidos manifestaram desacordo com a decisão do tribunal. Em fevereiro, Washington já tinha informado que se opunha a que Israel fosse investigado porque não é membro da corte. O príncipe Philip foi submetido com sucesso a uma cirurgia cardíaca. O marido da rainha Elizabeth II, de 99 anos, está internado há mais de 2 semanas. O duque de Edimburgo, de 99 anos, marido da rainha Elizabeth II, foi submetido com sucesso a uma operação por um problema cardíaco pré-existente. A informação foi divulgada pela Casa Real Britânica após 2 semanas e meia de internação do príncipe Philip. Segundo o Palácio de Buckingham, o príncipe Philip vai permanecer no hospital durante vários dias para ser tratado, descansar e se recuperar. Esta já é a internação mais longa do duque, aumentando as preocupações com sua saúde, principalmente pela idade avançada. Philip completa 100 anos de idade no dia 10 de junho. Primeiro, ele foi levado a um hospital particular no centro de Londres em 16 de fevereiro e o Palácio de Buckingham disse que ficaria internado por alguns dias. Dias depois, anunciou que o príncipe tratava uma infecção sem dar mais detalhes, mas na última segunda-feira foi transferido para o Hospital São Bartolomeu, onde acompanharia um problema no coração pré-existente. O príncipe foi submetido à colocação de um stent em 2011, depois de uma obstrução da artéria coronária. Na quarta-feira, a esposa do príncipe Charles, Camila, afirmou que o sogro havia melhorado levemente. Atualizando os dados do coronavírus no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 115.226.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia e 2.560.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. E no Brasil, foram registradas em 24 horas mais 1.910 mortes por Covid, chegando a 259.217 vítimas desde o início da pandemia. E também foram confirmados mais 71 mil novos casos em um dia, somando ao todo 10.718.000 brasileiros contaminados. E a vacinação segue avançando no país. Vamos aos números. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais já foram vacinados mais de 7.417.000 brasileiros. Isso equivale a 13,5% da população, enquanto mais de 2.321.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E por falar em vacinação, o vídeo que você vai ver agora é de um homem que, depois de ser vacinado contra a Covid, encontrou um jeito bem diferente de comemorar. O
canadense Gertie Pandar ficou tão feliz com a vacinação contra a Covid-19 que resolveu comemorar. Logo depois de tomar a dose, ele foi até um lago congelado e começou a dançar. O ritmo escolhido foi o Bhangra, dança originária do Punjab, uma região da Índia. O aumento constante do diesel está provocando impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível teve uma alta de 5%, o que representa 13 centavos por litro. Esse é o 5º reajuste anunciado pela Petrobras só em 2021. O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com o aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí tá ficando difícil pra gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje tá tomando conta de tudo, né? A gente não consegue. O frete hoje, como é que diz? Tá barato. E o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel. E 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente coloca para os terceiros. Se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso. Porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Por quê? Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia. Então, desde que o frete começa no embarcador, passa às vezes por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante, a gente vê aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço permaneceu estável. Então, é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. É um aumento que interfere em vários setores e o brasileiro vai tentando aí se encaixar, né? Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.